Bom dia a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias hoje em João, capítulo 14, e vamos começar a ler no versículo 1. Evangelho de São João, capítulo 14, uma escritura que nós já conhecemos bem. Vamos começar no versículo 1 e vamos ler até o versículo 4. Amém? Estamos juntos? E diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Amém? Esta escritura serviu de base para a mensagem Futuro Lar, que nós já temos traduzida, e fala da nossa próxima morada. Nós temos uma morada aqui, terrestre, que é o nosso corpo, e o nosso tema nesta manhã trata da nossa passagem desta morada para a próxima, que nós vamos ter. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós agora damos-te graças por estarmos aqui e temos a certeza que já muito se falou sobre este tema, mas de alguma forma sabemos que num ponto ou noutro tu terás algo a acrescentar, Pai. Esta é a mensagem que nós vivemos agora, Pai. O anúncio, o alarido, para depois vir a voz de arcanjo e a trombeta de Deus e encontrarmos o Senhor nos ares. E uma das partes desse alarido é exatamente isto, o anúncio de que temos um corpo não feito por mãos de homem à nossa espera. E se vamos trocar esse corpo aqui, ou se vamos passar pelo cemitério, Senhor, não sabemos, se está nas tuas mãos. Ninguém sabe do dia nem da hora, nem o Filho sabia, só o Pai. Nem os anjos no céu, nem os profetas de antigamente, nem os profetas dos nossos dias, nem cada um dos santos. A única coisa que eles sabem é que se estiverem em Cristo, esse corpo está lá preparado e um dia passarão daqui, desta terra, para esse corpo. Senhor, nós pedimos agora a tua unção sobre este lugar, sobre esta mensagem, esta palavra que será falada. Senhor, unge, Pai, agora os lábios e os ouvidos, Pai, para que a comunicação seja feita, para que o entendimento surja, Pai, e para que Tu possas, Senhor, construir algo de bom em cada coração, Senhor. É a nossa humilde oração agora. Estamos completamente dependentes de Ti e entregamos, Senhor, tudo em Tuas mãos para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Podem sentar. Bom dia a todos, mais uma vez. O meu tema hoje é do terrestre ao celestial. E com certeza que, como eu disse na oração, já muito se falou sobre isto. Mas, de alguma forma ou de outra, através de algumas mensagens que eu tenho andado a traduzir, este tema e algumas das escrituras em relação a esta temática têm vindo à minha mente, e eu creio que terá sido a vontade de Deus que este tema fosse falado hoje aqui. Vamos, como disse, vamos abordar algumas mensagens, alguns conceitos, provavelmente já os conhecemos, mas faz bem de vez em quando a relembrar estas coisas, porque são coisas que nós estamos ou vamos viver daqui a pouco. Portanto,
é um tema que interessa a todos, seja aquele que não vai passar pelo rapto, interessa-lhe, aquele que vai passar pelo rapto, interessa-lhe. Portanto, de uma maneira ou de outra, os santos têm que estar bem familiarizados com isto, porque senão, se não temos isto na nossa mente, se não temos estas ideias bem firmes, Paulo diz que somos como os gentios, como os que não têm esperança, porque choram muito e temem muito a morte e temem muito o futuro, porque não sabem o que vai acontecer. Mas nós vivemos nos dias em que a palavra está aberta para nós e estas coisas têm que ser normais, falar sobre isto. Estas coisas, o futuro, se realmente não virmos o rapto, o que é que acontece? Se virmos o rapto, qual é a ordem? O que é que vai acontecer? Isso tem que ser normal para nós, isso tem que ser comum, tem que ser um tema quase do dia-a-dia. Ontem contactei o irmão da Alemanha e perguntei um bocado a medo se ele era pregador ou não, e ele disse-me que era, e que hoje mesmo pediu oração porque ia pregar numa igreja com que eles têm, uma igreja mais pequena, que ficava a 2 horas de caminho, e hoje de manhã ele, portanto, estará a pregar nessa congregação. Eu disse-lhe que nós não seríamos muitos, ele disse que durante muitos anos, antes de se mudarem para a igreja onde estão, eles tinham serviços na casa deles. Portanto, ele estaria habituado a esse número, a esse tipo de congregação. E portanto, fiquei contente por saber que o irmão realmente era pregador e convidámo-lo para tomar o serviço de sexta e fazer um serviço no sábado, já que ele num domingo não poderia estar aqui. E eu queria só dizer que contactei esse irmão, como já disse, por causa de um DVD que nós fizemos, e pareceu-me um irmão bastante respeitoso, apesar de sermos um pequeno número, apesar de não sermos famosos no mundo inteiro. Pareceu-me um irmão que mostrou bastante respeito, foi um irmão com quem se trabalhou muito facilmente e porque eu sei que ele tem uma grande estima por nós, pela forma como nós trabalhamos. Ele disse que enquanto nós trabalhamos nesse projeto, ele disse-me ao mesmo tempo que havia outros grupos, outras pessoas que não levavam aquilo tão a sério, que demoravam muito mais tempo a produzir as coisas e, no início, eu tive alguma hesitação em tomar aquele projeto do DVD que nós fizemos, porque nós tínhamos a tradução da mensagem, eu disse para lá que estávamos a traduzir a mensagem, que éramos uma equipa que estava envolvida nesse trabalho, e que se calhar não ia ser possível juntar agora um outro projeto à parte. E depois de alguma, argumentação, vamos chamar assim, de parte a parte, acabamos por aceitar e realmente eles ficaram bastante impressionados pela qualidade do nosso trabalho, apesar de termos meios simples, mas fomos eficazes naquilo que fizemos, as várias pessoas estiveram envolvidas, trabalhamos rápido, tanto na tradução como depois na dobragem daquele DVD, e só não fazemos mais porque realmente o tempo não nos permite, não é? Somos voluntários nisto, estamos aqui porque fazemos estas coisas porque queremos que de uma maneira ou de outra vamos abençoar a noiva. E eles já têm distribuído esse DVD para alguns países, aqui e ali, onde eles têm contactos, e portanto queria só dizer que é um irmão, provavelmente vão ver, ele disse-me que tem 60 anos, mas é um irmão por quem eu também tenho bastante respeito pela forma, pelas abordagens que ele faz aos assuntos, muito comedido, sempre respeitando o outro lado. Por exemplo, no planeamento que ele fez da sua viagem, ele sempre me perguntou primeiro se seria possível vir, se seria possível encontrarmos, porque ele não sabia como é que era a nossa vida, como é que era a nossa vida profissional, se tínhamos tempo, se tínhamos meios, deslocação. Depois ele perguntou se poderia ficar mais alguns dias, sempre tentando ver a disponibilidade das outras pessoas. Portanto, queria que o recebêssemos bem, recebemos sempre, vemos isso, mas
Queria que tivessem a certeza de que podem ouvir o que o irmão vai dizer. Podem ouvir. Amém? Nós temos boas relações com a congregação deles há algum tempo. Portanto, podem receber bem, podem ouvir com atenção, podem estar descansados, que tenho a certeza que será uma bênção para todos. Hoje vamos então passar por algumas mensagens, e estas mensagens foi muito fácil para mim fazer este PowerPoint, porque as mensagens que vão ser usadas aqui já estão traduzidas ou estão em fase de revisão. Portanto, nós temos uma lista com as prioridades das mensagens que vamos traduzindo, e de facto essa lista começa a dar frutos, porque queremos pregar sobre alguma coisa, quer-se trazer alguma coisa, quer-se fazer algum trabalho. Eu lembro-me que mesmo para esse DVD que nós traduzimos, havia várias mensagens em que aparecia a voz do profeta, e nós já tínhamos muitos, mais ou menos, se calhar metade daquele DVD já estava feito, por causa das prioridades que nós temos usado, que têm realmente dado fruto. E hoje, mais uma vez, todas estas mensagens ou estão aí já, ou estão para revisão. E em breve teremos aqui disponível. Vamos então tentar fazer com que o serviço não seja muito longo, porque nós já estamos familiarizados com o tema, com certeza. Vamos então começar com mensagens e depois olhar para algumas escrituras, e muitas dessas escrituras, eu preparei as escrituras ao lado, mas muitas delas o profeta nos parágrafos que vamos ler, ele já as aborda, portanto podemos ver mais rapidamente essa parte. Na mensagem aviso e depois juízo, o profeta fala aqui alguns conceitos que eu acho que são importantes para nós. Ele diz, por exemplo, eu disse no domingo à noite, talvez não tenham entendido, nós temos 5 sentidos: visão, paladar, tacto, olfato, audição. Mas, e se você não tivesse a visão, só tinha os outros 4, e alguém recebesse a visão e dissesse, há um outro mundo, há o sol, esses sentidos você bate nas coisas, não é? E aquilo pode dizer-lhe o que é. Os cegos batem nas coisas e sabem mais ou menos orientar-se por aí. Ora, você ia pensar que a pessoa era maluca, porque você não tem esse sentido da visão. Nunca ninguém teve isso que você conheça. Você já ouviu pessoas que diziam coisas assim, mas você duvidava. Mas nós sabemos, por este sentido, que é real. É um lugar real, veja, é um lugar, você pode ver, os seus sentidos declaram isso. E o profeta está a falar no natural, que a pessoa que tem a visão sabe que o sol existe, coisas que não são palpáveis. Sabe que as estrelas existem porque as vê. Ora, o cego não sabe. O cego de nascença, digamos, para ser mais fácil. Não sabe, nunca viu. Ele pode sentir o sol na cara, ele pode dizer que está ali qualquer coisa, mas ele não sabe, não vê. Ora, se nós transpusermos isto para a nossa fé, é exatamente a mesma coisa. Nós temos um 6º sentido, que é a nossa fé. E a nossa fé mostra-nos a presença de Deus. E a nossa fé mostra-nos a palavra aberta. A revelação mostra-nos. O profeta diz que a revelação é uma fé também. Também faz parte da nossa fé. Porque é algo que Deus nos está a acrescentar. Ora, para aqueles que têm este 6º sentido, que o profeta chamava muitas vezes, eles sabem que há um outro mundo para além deste. Eles reconhecem a presença de Deus. E para os outros que não têm este sentido, eles podem dizer que sentiram algo estranho, eles podem até reconhecer que sentiram algo à sua volta, uma atmosfera diferente, a presença de Deus, mas não conseguem ver Deus. Amém? Agora, a única coisa que você faz quando morre é que você apenas muda esses 5 sentidos. Ou seja, os nossos 5 sentidos estão feitos, a visão, a audição, estão feitos para que nós nos possamos viver e orientar neste mundo. Agora, se nós vamos mudar de mundo, se nós vamos para a ceia das bodas e depois voltaremos para uma terra glorificada, para o milénio, uma terra purificada, ora, estes 5 sentidos, se calhar, não vão ser tão bons quanto isso, porque este mundo vai sofrer alterações. Amém? Glória.
você apenas recebe outros sentidos e você está vivo com um sentido mais elevado, milhares de vezes mais elevado que este noutra vida. Uma vida onde não há morte, onde não há tristeza. E as coisas de que você não sabe nada agora, você vê claramente quando atravessa para lá. Você não entende agora porque é que está a tropeçar nisso. Ele está a fazer o paralelo com as pessoas que não têm visão, com os cegos. Você não entende esse sentido. Você diz, eu tenho um sentimento estranho aqui esta noite. Parece-me que eu só quero chorar, gritar ou algo assim. São os anjos do Senhor. É a presença de Deus manifestada. E muitas vezes há pessoas que reconhecem essa presença e rejubilam e edifica a fé deles. Há outras pessoas que fogem, porque não sabem o que é que está a acontecer, sentem aquilo estranho e julgam que é algo sobrenatural que lhes escapa ao controle. E por isso temem e fogem. Evitam novamente essa presença. Nós apenas mudamos. Não tenha medo da morte. A morte não passa de um espantalho. A morte não passa de um espantalho. Ou seja, é apenas algo que o inimigo colocou ali, logo atrás da boa semente, para nos impedir de chegar lá. Para nos ter receio de nos aproximarmos de lá. Jesus conquistou-a. Até quando Paulo chegou ao fim, ele disse, morte, onde está o teu aguilhão? Onde está o teu medo? Sepultura, onde está a tua vitória? Tu dizes que me apanhaste. Eu quero apontar-te lá de volta a Jerusalém. Há uma sepultura vazia ali. E eu sou o que conquistou os dois, disse Jesus, a morte e o inferno. E eu estou nele. E tu não me podes impedir. Eu vou ressuscitar novamente. Bem, ele disse, há uma coroa preparada para mim, que o Senhor, o justo juiz, me dará. E não só a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Ora, o que acontece é que nós, com a nossa visão, nós, com o nosso tacto, nós, com o que temos na nossa pele, sentimos dor. Nós não vemos o sobrenatural, nós não ouvimos o sobrenatural, nós não conseguimos apalpar o sobrenatural. E acontece que, simplesmente, quando o profeta foi para lá da cortina do templo, ele viu, as pessoas tinham basicamente os mesmos nomes, as pessoas tinham a mesma personalidade, a questão é que o corpo era ligeiramente diferente, eram mais novos, certo? Eram mais novos, mas tinham um corpo, não é? Acontece que a visão deles era diferente e os sentidos deles eram diferentes. Mas o corpo teria a mesma forma de quando eles eram novos. Não é? Você tenta fazer isso. Essa lei não está em si. Você não consegue fazer isso. Mas o peixe pode. O profeta está a falar que o peixe tem em si a capacidade de descer até o fundo e a água, a pressão da água, não o influencia. Ele desce até o fundo e a água que entra sai. É uma propriedade que ele tem. O ar que ele tem sai, de alguma forma. E ele consegue ir ao fundo e voltar acima. Ora, nós precisamos de equipamento especial, precisamos de fatos, precisamos quando vamos, aliás, a partir de determinada profundidade, os nossos ouvidos estouram, não aguentam a pressão, portanto é preciso fatos especiais, é preciso submarinos. E os peixes têm essa propriedade neles, que o homem não tem. Ele tira de si aquele ar de uma forma que não há nada nele que se abra. Ele foi feito dessa forma. Ele sabe, ele pode reivindicar essa lei para o levar até ao fundo do mar e depois voltar acima. A mesma coisa que as aves. Teoricamente, nunca nenhum dos filósofos antigos conseguia olhar para uma ave e dizer que ela ia conseguir voar. Eu não digo hoje, provavelmente a ciência, porque como já usou para os aviões, percebe como é que aquilo funciona. Mas provavelmente, esses grandes pensadores antigamente estariam perplexos. Como é que uma ave com aquele formato consegue levantar voo? Mas são algumas. Porque as galinhas têm o mesmo formato e não conseguem levantar voo. E só alguns dos patos conseguem levantar voo. Outros não. Então, há aqui uma lei que só um determinado
tipo de animal consegue reproduzir, consegue, diz o profeta, reivindicar para ele. Ora, havia uma lei em Cristo. Essa lei está no homem. Você pode enterrá-lo na sepultura mais profunda, ou no mar mais profundo, ou no inferno mais profundo. Há uma lei do Espírito de Deus que o vai ressuscitar novamente. Amém? Há uma lei, havia uma lei em Cristo. E Ele, sendo a palavra foi vivificada. E o que é que isso significa? Significa que o Espírito entrou e a palavra então passou a entrar em ação. Então o que é que acontece? Acontece que quando Cristo foi então enterrado, sepultado, o que é que aconteceu? Havia já uma lei na Escritura que dizia que antes dos 3 dias se cumprirem, Ele teria que ressuscitar novamente. Ele só precisou de um tempo para descer lá às almas. Ele só precisou desse tempo. Ele foi lá, tomou as chaves de quê? Do inferno, da morte. Ele tomou as chaves, conquistou isso e voltou novamente cá para cima. E demorou-lhe menos de 3 dias a fazer isso. Amém? Ele só precisou desse tempo. Deus coloca todas as suas leis em movimento. Pense nisso. Deixe que penetre fundo agora, porque estamos a chegar a um serviço de cura. Veja, Deus coloca todas as suas leis em movimento para que possam operar de acordo com a sua própria palavra. Vê a sua palavra. As suas leis têm de operar de acordo com a sua palavra. Ele deu ordens ao sol, à lua, à terra, à natureza. Eles foram para os seus lugares. Todas as leis operam em harmonia com a palavra falada de Deus. E essa lei da vida que está em nós também nos vai levar a uma ressurreição. Tem de ser, é impossível não acontecer, porque se nós somos tabernáculo do Espírito de Deus, então a lei do Espírito tem de habitar em nós. A lei desse Espírito tem de habitar em nós. E essa lei diz que nenhum de nós provará a morte espiritual. Nenhum de nós passará pela separação de Deus. Então, se Deus está em nós, como é que Deus se podia separar de nós? O que é que acontece? Acontece que nós, quando este tabernáculo terrestre se desfaz, morre, nós já temos um preparado. E apenas passamos de um para o outro. Amém. É por isso que a lei da vida que estava em Cristo, quando a palavra foi falada e disse: não deixarei que o meu santo veja a corrupção, nem deixarei a sua alma no inferno, não havia tempo suficiente, demónios suficientes, nada para manter Cristo naquela sepultura, até que o seu corpo começasse a apodrecer, porque a lei de Deus faria com que a palavra acontecesse. E a lei de Deus, pelo Espírito Santo, faz com que qualquer promessa aconteça, independentemente da condição. Está bem? Jó disse: ainda que os vermes da pele destruam o meu corpo. Jó, na nossa Bíblia, diz que ainda depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. E o profeta vai um pouco mais além e diz: ainda que os vermes da pele destruam o meu corpo, porque é isso que acontece quando o corpo é sepultado, ainda na minha carne verei a Deus. E nós vemos, não só Jó, mas vemos várias outras escrituras, ainda no Antigo Testamento, a mostrar-nos que havia algo mais além. Amém? Por exemplo, nós vemos em Eclesiastes, no capítulo 12, o pó volta à terra de onde ele veio. E o Espírito volta a Deus que veio. Amém? Eclesiastes diz isto. Nós vemos já no Antigo Testamento, isto não foi nada novo que Jesus trouxe. Já no Antigo Testamento nós vemos esta lei em operação. Lembre-se de Ezequiel e o vale dos ossos secos. Aquilo foi apenas um prenúncio do que ia acontecer. Ele viu aqueles ossos, eles depois revestiam-se de carne e tornavam-se vivos. Amém? São apenas leis de Deus que estão a ser postas na Bíblia. Amém? Jó, esse profeta, ainda na minha carne, um corpo de carne, amém? Verei a Deus. E isso cumpriu-se, em parte, com Jesus Cristo. Amém. Muitos dos santos
foram vistos em Jerusalém. Foram vistos por muitos. Amém? Foram vistos por alguns. Em parte cumpriu-se aí, mas o completo cumprimento, a Escritura muitas vezes tem duplo significado, duplo sentido, dupla parte. A segunda parte é na ressurreição, agora para o rapto. Amém? E Jó estará também lá. Amém? E Jó também passará por aí. Amém? E a Bíblia diz-nos em Mateus 27 que após a sua morte, sepultamento e ressurreição, muitos dos santos que dormiam no pó da terra ressuscitaram do pó. Porquê? Foi esse profeta a falar com a palavra de Deus. E a palavra foi falada e a lei de Deus, pelo Espírito, ressuscitou-os. A Bíblia disse que eles tinham entrado na cidade e apareceram a muitos. Não foi só Jesus que ressuscitou, mas os santos com ele, porque em Salmos dizia: levantai, ó portas eternas, levantai-vos, deixai entrar o Senhor da glória. E também diz que ele levou cativo o cativeiro. Por outras palavras, lembre-se que Jesus não sabia tudo. Ele sabia o que o Pai lhe mostrava. Amém? Amém? Ele não sabia tudo. Por isso é que em Apocalipse, no capítulo 1, diz que esta é a revelação de Jesus Cristo, das suas obras futuras, é profecia, e a revelação foi dada por Deus a Jesus Cristo. E ele então aí pôde, é a manifestação de Deus sob as obras futuras. Ora, quando Jesus estava a falar, ele não sabia tudo. Ele até disse o dia e a hora, nem o filho sabe, só o Pai. E o que é que acontece? Acontece que Jesus diz uma vez uma parábola do rico e de Lázaro, em que estava lá Abraão com Lázaro e o rico conseguia vê-los, mas havia um abismo a separá-los. Então, de alguma forma, no Antigo Testamento, os santos que estavam debaixo do sacrifício de cabras, de ovelhas, de cordeiros, essa coisa natural, física, esse sangue derramado, cobria os pecados. Então o que é que acontece? Acontece que quando eles morriam, eles iam para este lugar em que havia um abismo que separava os salvos dos perdidos. Mas Jesus, quando ressuscita, ele levou consigo, ele levou cativo o cativeiro. E então estes santos ressuscitaram para tomarem a promessa. E o que é que acontece? O sacrifício perfeito foi feito, Jesus ascende aos céus e agora estes santos passam a estar num outro lugar, numa outra dimensão, para esse lugar que o profeta teve acesso quando foi para além da cortina do templo. Então, o sacrifício de Jesus Cristo foi importante, não só para nós, para nos dar a salvação, mas todos aqueles santos que estavam lá naquele local à espera do Cristo. Amém? Ora, quando ele conquistou a morte, o inferno, a sepultura, a doença, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu ao alto, levou cativo o cativeiro. O que foi isso? Aqueles que estavam em cativeiro tinham esperado a promessa que nós temos agora. Então pensa aqueles santos que estiveram, alguns, Abraão, Jó, milhares de anos à espera do Cristo, para sair de um cativeiro que eles tinham. Porquê? Porque apenas o pecado deles tinha sido coberto. E eles esperavam a plena libertação por Cristo. Amém? Oh irmão, nunca tiveram sequer o Espírito Santo, mas creram e deram um bom testemunho. Por isso fecharam a boca dos leões, apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada. As mulheres receberam os seus mortos ressuscitados para a vida novamente, sem a promessa. Mas eles esperaram, debaixo de um sacrifício, de uma ovelha que não os conseguia divorciar do pecado, apenas conseguia cobrir o pecado. Mas eles creram que viria um, e pela fé deles, muitos para além da sombra, amém, eles afirmaram isso, firmes vaguearam por desertos, e em peles de ovelhas e peles de cabras foram afligidos e destituídos e atormentados. Oh, essas pessoas esperando por essa ressurreição.
e por isso morreram em fé com um testemunho. E naquela manhã de Páscoa, aquela lei de Deus que foi falada, a palavra, por Jó e por aqueles outros profetas, eles ressuscitaram dos mortos. E isto é um ponto importante porque nós em parte vamos ter isto. Mesmo os que estiverem a dormirem mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Então, a segunda vinda de Cristo será mais um cumprimento desta lei. Na mesma mensagem, o profeta diz, bem, o que é que ele ia fazer? Mandar matar Abimeleque, mandar matar Abraão no minuto. Foi o que Abraão disse. Peço-te que digas, depois que ele viu que Abimeleque o tinha apanhado e ele, este rei filisteu, ele disse, agora peço-te, diz que eu sou teu irmão porque tu és uma mulher bonita. Agora, se ele vir que tu és bonita, eu serei morto, porque ele vai tomar-te e casar contigo. E assim, Abimeleque apanhou-a e o seu homem trouxe-a. Ela era uma mulher bonita e, a propósito, ela só tinha uns 100 anos de idade. Acontece que Deus deu uma promessa a Abraão e a Sara, que eles iam ter um filho, e o corpo deles estava completamente impossibilitado de cumprir essa promessa. O que acontece? Deus mudou-lhes o corpo para que a promessa se cumprisse. E o mesmo conceito vai acontecer connosco, porque foi-nos prometido que nós teríamos um corpo não feito por mãos de homem. Nós conseguiríamos ter um corpo feito pela própria palavra, novamente, como foi lá no princípio. Então, o que é que acontece? Para que essa lei de Deus se cumpra, ela não pode ser cumprida neste corpo. Então, o conceito é o mesmo. Deus terá que mudar o nosso corpo. Amém? E Deus tinha mostrado o que Ele ia fazer a todos nós, através deles dois, de Abraão e Sara. Você sabe, eu já passei por isto, nas fitas e assim por diante. Ele disse, por Abraão e Sara, o que Ele ia fazer à raça inteira. Amém? Isso foi apenas uma sombra daquilo que estaria para vir connosco. Amém? Uma transformação do nosso corpo. Agora, ali estava ela e Abimeleque tomou-a para ser sua esposa. Ele estava pronto e Deus tinha dito a Abraão, por Sara traz este bebê. E este jovem, Abimeleque, um jovem, a tomar uma mulher de 100 anos para ser sua esposa. Quer dizer, foi a transformação do corpo. Repare no que Deus disse aí. Sim, eu conheço a integridade do teu coração. Deus disse a Abimeleque num sonho. Eu conheço o teu coração. Foi por isso que eu te guardei de pecares contra mim. Mas restitui essa mulher, porque o marido dela é profeta. Deixa-o orar por ti, senão eu vou remover-te da face da terra. Aí tem o que? A palavra de Deus tem de permanecer. Nenhum homem podia tocar em Sara. Porquê? Por causa da promessa. E nenhuma morte nos pode reter, porque nós temos a promessa. Amém? Se o Senhor tardar e nós vivermos para esse arrebatamento, a promessa é nossa. Se nós passarmos pela sepultura, pelo cemitério, a promessa é nossa. Amém? Agora repare. Agora, esta pequena locusta começou por furar para abrir caminho até o interior da casca da árvore. O que é que ela fez? Começou a tirar a religião, a cobertura, a doutrina dali. A religião é uma doutrina, uma cobertura que cobre qualquer coisa. É por isso que a nossa religião é pelo sangue. O sangue, a vida, está no sangue que cobre a palavra. E a vida está no sangue. O sangue é a religião e a vida no sangue é o que produz os resultados. Não é coberta por folhas de figueira. Adão e Eva tentaram isso uma vez. Caim fez a mesma coisa. Já reparou nisso? Caim trouxe algo da vida botânica também, mas não ia funcionar. Não funcionou com Adão e Eva, não vai funcionar hoje. Quando Deus recusou isso no princípio, é recusado para a eternidade. Os credos feitos pelo homem e os pensamentos nunca vão tomar isso. É a palavra de Deus que tem de o fazer. E a palavra é pelo sangue, pelo sacrifício de Cristo. As pessoas, como o irmão disse esta manhã, a puxar lascas, bem, você sabe, há 19
pregos diferentes no país hoje, que as várias organizações têm e podem afirmar que é o prego original que estava nas suas mãos, nas mãos de Cristo. E se for, eu não queria ter nada a ver com isso. Claro, ele está a falar das relíquias que os católicos e outras organizações têm. Deus nunca deixou nada como relíquias e sinais. Ele enviou o Espírito Santo. Algo vivo que não pode ser destruído. E aqui está outro conceito que não nos interessa muito o que os grandes homens deixaram para trás. Amém? Interessa-nos o corpo futuro deles. Isso nós interessamos. Isso nós vamos querer ver. O que está para trás, ficou para trás. Amém? De que me serve um prego? De que me servia a cruz original em que ele, Cristo, foi pendurado? Nada. Não é por conhecer o prego, por conhecer a cruz, mas por o conhecer é vida. Por conhecer Cristo hoje é vida. Por conhecer a mensagem hoje é vida. O que é que nos interessa? A Bíblia que o profeta usou. O que é que nos interessa? A saca em que ele trazia a Bíblia. O que é que nos interessa? O carro que ele tinha. Amém? Isso nós nem queremos tocar. Amém? Nem queremos tocar nisso. Agora, assim estamos com pregos, estamos com relíquias, estamos com lugares. Os lugares de peregrinação, etc. Nós aqui em Portugal estamos muito familiarizados com isto. Amém? Hoje as pessoas andam para cima e para baixo na cidade de Jerusalém e por todos os vários lugares e têm relíquias e assim. Tiram pedras de locais onde dizem que Jesus esteve, onde Abraão esteve, vão lá e tiram lascas e coisas assim. Isso não tem nada a ver, nada. A coisa está condenada, podre e acabada. Eu fui a uma igreja em Roma, lá onde todos estes padres morreram. Eles penduravam-nos num jardim, lá de baixo, e deixavam que a carne caísse dos ossos, depois tiravam os ossos, faziam candelabros e punham crânios à volta. E as pessoas vinham ali, esfregavam os crânios para receber bênçãos, até que os crânios ficassem brancos e gastos. Quando se entra na Catedral de São Pedro lá, um pé de Pedro, dizem eles, afirmam eles lá, uma estátua, foi arrancada pelos beijos, já por 9 ou 10 vezes. Tiveram de moldar lá outro pé. Não faz sentido, é superstição, é só isso. Credos de doutrina feita pelo homem. Deus enviou o Espírito Santo, a vida de Deus para estar em si, não numa estátua. Você é aquele em que Deus quer viver, não numa estátua, mas em si. As pessoas chamam santas estátuas, não existem santas estátuas. Vocês são as santas estátuas de Deus. Amém? Eu uma vez vi uma fotografia de um local em Roma, e era um local que tinham escavado. Eram umas catacumbas. E entrava-se lá e tudo, do chão ao teto, estava com crânios colados. Tudo, centenas de crânios ali. De santos e frades e freiras e padres e tudo. E mártires e mais não sei o quê. Tudo coberto. Uma área assim deste tamanho, se calhar. Tudo coberto à volta com aquilo. Que tipo de religião é aquela? Que tipo de adoração é aquela? Uma vez, quando eles vinham perguntar ao profeta o que é que acha da Igreja Católica, ele dizia, não me pergunte, por favor, não me pergunte. Mas eu gostava de saber. É o expoente máximo, o maior do espiritismo, a Igreja Católica. E há pessoas que querem fazer com o profeta isto. De onde é que veio essa primeira doutrina, sem ser da Bíblia? Vocês, historiadores, vocês sabem de onde veio? De Roma. Foi exatamente onde começou. Ali começaram a aceitar dogmas. Foi assim que Ireneu, São Martin, Policarpo, todos eles, depois da morte de João, para traduzir a palavra de Deus, ele estava lá na ilha de Patmos, eles queimaram-no em óleo durante 24 horas a João. Ele foi levado para lá, para Patmos, e ainda assim ele escreveu a Bíblia. Deus estava determinado a que esta Bíblia fosse escrita. Essa é a palavra de Deus, nós não podemos tirar daí nem acrescentar a isso. É para ficar da forma que está, a palavra.
E Deus tem uma lei hoje. E diz que nós vamos continuar a viver mesmo depois deste corpo se desfaça. Amém? E essa é uma lei e terá de se cumprir. Amém? Nós temos de passar do terrestre para o celestial um dia. Amém? Seja por o rapto, seja pela nossa ida para o cemitério. Aí vamos passar do terrestre ao celestial. O profeta agora vai explicar o corpo celestial, o corpo glorificado, que também é um conceito que devemos conhecer. A parte agradável disso, querido amigo, que o querido Senhor Jesus, você que confia que lhe digo a verdade, o querido Senhor Jesus, uma manhã, por volta das 8 horas, deixou-me ver essa terra. Agora, não foi uma visão, porque eu não quero dizer isso, quero que foi tão real como lhe estou a falar aqui. Agora, eu vi as caras daquelas pessoas e não as conseguia reconhecer, tinham voltado a jovens, novamente. E eram tão reais, eu seguraria nas suas mãos e assim. E isso ajudou-me, porque eu costumava ter uma ideia, quando uma pessoa morria, só a sua alma ia. Mas então, quando ele me citou isso, que se este tabernáculo terrestre da nossa morada, já temos um. Quando ele se desfizer, já temos um feito, vê? E temos de ter tudo em 3 para fazer uma perfeição, vê? E há um corpo aqui, então aquele corpo ali que é o corpo celestial. E então o corpo glorificado na ressurreição. Veja, isso torna-o completo. Assim, não é um mito, não é uma ideia, não é um espírito. É um homem e uma mulher como você é, exatamente. A única diferença é que os 5 sentidos são diferentes. A única diferença é que ele não foi feito em pecado. Por isso, nós nos reconheceremos. Amém? Imagina que um de nós morria. Então tomava esse corpo celestial. E depois, passado um mês, aparecia o rapto. Chegava o rapto. Então nós íamos tomar o nosso corpo glorificado, os que estivéssemos vivos. Essa pessoa que morresse, nós íamos encontrá-la, íamos reconhecê-la. Amém? Uma teofania é algo que você não conseguia ver. Podia estar aqui mesmo agora, contudo você não consegue ver. É tal como a televisão está noutra dimensão. Televisão. As pessoas estão a mover-se nesta sala agora a cantar, há cores também, mas o olho está apenas sujeito aos 5 sentidos. Todo o seu ser está apenas sujeito aos 5 sentidos, melhor dizendo. E você só está sujeito ao que a vista foi limitada a ver. Mas há outra dimensão que pode ser vista por uma transformação, pela televisão. A televisão capta essas ondas que vêm no ar e consegue mostrar para nós a imagem que está ali, a informação que está ali contida. A única coisa que é preciso é um instrumento. Então, quando o nosso corpo é transformado, então os nossos olhos passam a ser esse instrumento que nos permite ver o sobrenatural. Amém? Os nossos olhos passam a conter, então, essa capacidade de ver o sobrenatural, de fazer parte desse sobrenatural, mesmo tocando, mesmo sentindo, mesmo vendo, olhando, ouvindo. Amém? E o profeta diz uma coisa muito interessante, numa mensagem que que se começou a traduzir agora, esta semana. Ele diz no início que as nossas palavras são ondas também, a nossa voz emite ondas. E essas ondas percorrem o mundo. A questão é que o som acaba, não se propaga, tem um espaço, porque é uma onda mecânica, então usa o ar para se propagar. Amém? Então, o facto de usar algo mecânico para se propagar, no vácuo, nós não conseguíamos ouvir. Se algum dia vir esses documentários ou até filmes que têm esses tiros no espaço, isso é tudo inventado. No espaço não se ouve nada. Não há explosões no espaço. Não se ouve. Não há ar, o som não se propaga.
Por isso é que o nosso som vai tendo interferências, paredes, vozes de outras pessoas e para, ao fim de uma determinada distância. O som tem uma dada velocidade de propagação e precisava de muito volume para se ouvir mais distância, para aguentar mais distância. Então a ciência põe estas ondas e o som começa assim e decresce até que desaparece. Como as ondas do mar, deixam de ter água e acabam na praia. Porquê? Porque deixam de ter amplitude para se movimentar e acabam na praia. Até vir nova onda. É assim que funciona. Mas as ondas de outro tipo, a luz, por exemplo, não precisa de meio para se propagar. Então vai. E nós vemos a luz do sol chega aqui. São ondas também, de outro tipo. Acontece que a nossa voz tem também outro tipo de onda espiritual. Porque há um espírito por trás daquilo que nós dizemos. E acontece que Deus tem um instrumento capaz de sintonizar essas ondas e de as pôr todas à nossa frente. Então o profeta diz que lá no juízo final, lá no julgamento do trono branco, Deus tem lá um equipamento, não é nada de fantástico, Ele tem lá um equipamento que vai buscar essas ondas e as transmite perante as pessoas. E muitas pessoas vão dizer, mas eu não sabia. E ele diz, o profeta diz, a minha voz vai soar lá naquele dia. E essas pessoas vão ver que realmente estiveram na face da verdade e rejeitaram. E não é nada de fantástico. Simplesmente Deus tem a capacidade de ir buscar essas ondas, porque elas não desaparecem. Elas não se extinguem. A nossa voz continua aí. E quando nós dizemos algo de errado, diz o profeta, isso fica aí. E só o arrependimento pode apagar isso aos olhos de Deus. E então o instrumento dele já não vai captar lá no último dia essas ondas que nós falamos, de coisas que falamos errado, de coisas que dissemos contra, que não devíamos ter dito. Só o arrependimento consegue apagar completamente essas coisas. Amém? Agora, a televisão não produz uma imagem. Uma televisão apenas a conduz num circuito e depois o ecrã da televisão apanha. Mas a imagem está ali para começar. A televisão estava aqui quando Adão estava aqui. A televisão estava aqui quando Elias esteve no Monte Carmelo. A televisão estava aqui quando Jesus de Nazaré caminhou pelas margens da Galileia. Mas só agora é que você a está a descobrir. Eles não teriam acreditado nisso lá. Você teria sido maluco se dissesse algo assim. Mas agora tornou-se uma realidade. E também é assim que Cristo está aqui, os anjos de Deus estão aqui, e um dia, no grande milénio que vem, será mais real do que a televisão ou qualquer outra coisa, porque eles estão aqui. Ele revela-se na sua grande forma do que ele afirmou à medida que ele se enmorfe nos seus servos e se revela a si mesmo. Amém? E também é assim que Cristo está aqui. Os anjos de Deus estão aqui. E isto está repetido. Agora, vemos o atributo, filhos do seu Espírito, ainda não entraram no corpo em forma de palavra, mas uma teofania. Este corpo está sujeito à palavra e à promessa, à espera da promessa, da mudança do corpo. Agora, a diferença entre ele e você, como um filho, veja, ele era no princípio a palavra, um corpo enmorfe. Ele veio e viveu aí na pessoa de Melquisedeque. Depois, mais tarde, nunca mais ouvimos falar de Melquisedeque, porque ele se tornou Jesus Cristo. Melquisedeque era o sacerdote, mas ele tornou-se Jesus Cristo. Agora, você passou à frente disso, porque nessa forma ele sabia todas as coisas e você nunca foi capaz de saber disso ainda. Mas há um propósito nisto. Você surgiu como Adão, como eu, você veio do atributo para a carne. Amém? Nós não vivemos uma vida antes. Amém? Isto não é nenhuma reencarnação. Ok? Nós saímos do atributo para a carne. Amém? Do pensamento de Deus
para a carne. Amém? Jesus foi o primogênito da criação. Ele viveu antes. Ele foi Melquisedeque, ele foi a coluna de fogo, ele foi a rocha no deserto. Porquê? Porque ele era a manifestação do Deus invisível. Amém? E houve um tempo em que ele se fez carne para a redenção, para ser parente nosso. Você veio do atributo para a carne para quê? Para ser tentado. Mas quando esta vida estiver terminada aqui, se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos outro já à espera. É para onde vamos. Isso é a palavra. Amém? Então podemos olhar para trás e ver o que fizemos. Agora, não entendemos. Porquê? Porque não nos lembramos de ser atributo de Deus. Amém? Não nos lembramos disso. Nunca nos tornamos a palavra. Apenas nos tornamos o homem carne, não a palavra. Amém? Mas veja, fica claro, você nunca vai ser a palavra, a não ser que fosse um pensamento no princípio. Agora faz mais sentido essa predestinação, porque já estavam na mente de Cristo. Passaram da mente para a carne, e da carne são revestidos pela glória. Amém? Isso prova a predestinação de Deus. Vê? Você não pode ser a palavra, a não ser que seja um pensamento. Tinha de estar no pensamento primeiro. Mas veja, a fim de suportar a tentação, você teve de passar por cima da teofania. Então, Cristo foi pensamento, teofania, corpo glorificado. Nós foi pensamento, carne, e se não morrermos, corpo glorificado. Se morrermos, teofania, corpo glorificado. Há aqui uma alteração. Você teve de passar assim por cima da teofania. Você não entrou em teofania. Você teve que vir aqui em carne para ser tentado pelo pecado. E então, se você suportar a tentação, se você suportar o pecado, todos os que o Pai me deu virão a mim e eu os ressuscitarei no último dia. Veja, você tinha de existir primeiro na mente de Deus. Amém? E depois veja, ele veio na linha normal, antes da fundação do mundo, o seu nome está colocado no livro da vida do Cordeiro. Depois, a partir daí, ele torna-se a palavra, a teofania que podia aparecer, desaparecer, e depois ele torna-se carne e voltou novamente, ressuscitou esse mesmo corpo numa condição glorificada. Amém? Mas você passou por cima da teofania, tornou-se homem-carne para ser tentado pelo pecado. E depois, se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um já à espera. Ainda não temos os corpos. Então, quando um homem nasce de novo do céu, ele torna-se um bebé espírito em Cristo. Então, quando esta túnica de carne cai, há um corpo natural, teofania, um corpo não feito por mãos, nem nascido de mulher, para que vamos, para onde vamos. Depois, esse corpo volta e adquire o corpo glorificado. Essa é a razão pela qual Jesus foi ao inferno quando morreu e pregou às almas que estavam em prisão. Voltou para essa teofania. Oh, maravilhoso, graças a Deus. Veja, ele tinha vindo aqui e fazia parte da palavra e passou da vida da carne para o corpo que tinha sido preparado para ele antes da fundação do mundo. E ele entrou na teofania, que era a palavra. Percebe? E é para aí que todos os crentes vão quando sairmos daqui. Então, nessa forma, o véu é levantado. Veja, você é a palavra também quando entra ali. Amém? A palavra já está no seu coração. E depois o corpo que lhe é dado é uma teofania, que significa um corpo feito pela palavra. Veja, você é a palavra também, como um pequeno bebê, como eu disse há pouco. Agora note, glória a Deus por estes selos abertos, é a minha oração, por conhecer estas coisas. Então isto era algo que estava escondido na revelação dos selos. Amém? Por isso a teofania, se você morreu e entrou nessa teofania, o que é que acontece? A teofania vem à terra para adquirir o corpo redimido. Amém? Então, quando o profeta vai além da cortina do templo, ele vê teofanias.
Eles disseram: nós estamos aqui. Nós não trabalhamos, não comemos, não dormimos, ou não dormimos. Comemos, não tenho a certeza. Mas nós estamos aqui. Simplesmente estamos aqui. São teofanias. Não têm as necessidades do nosso corpo físico. E o que é que acontece? A teofania depois vem à Terra para adquirir o corpo redimido. Amém? E se você está aqui nos ares, você toma o corpo para receber a teofania. Aí tem. E arrebatados, vamos todos encontrar o Senhor nos ares. Quem é este Melquisedeque a não ser Deus? Ora, em João capítulo 8, Jesus diz: em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Ora, de que é que ele estava a falar? Ele estava a falar apenas da morte espiritual. Porquê? Porque mesmo aqueles que passam então pela sepultura não chegam a ver o que é morte. Porquê? Porque o Cristo que está no coração, depois nós vamos vê-lo, basicamente. Nós vamos para a teofania. Amém? Jesus também disse, quando estava antes de ressuscitar Lázaro: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Amém? Isto são apenas escrituras que nós conhecemos, mas que se calhar agora fazem ainda mais sentido. O Romanos diz, a saber, a vida eterna, ele dá a recompensa da vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra em corrupção. E esta incorrupção, eu fui procurar o que é que significava. Incorrupção nós entendemos que é algo que não se pode corroer, não se pode corromper, não pode entrar o mal. Mas, na realidade, esta incorrupção é aquela palavra que nós conhecemos chamada imortalidade. Amém? Essa palavra que já todos ouvimos e sabemos o que é que quer dizer e que o homem sempre procurou, está na Bíblia. É esta incorrupção que nós lemos às vezes. Em 2 Timóteo também lá aparece: é manifesta agora a graça pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, que aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção, a imortalidade pelo Evangelho. Amém? Vamos abrir, acompanhar uma ou duas escrituras agora, enquanto ainda temos algum tempo. Vamos a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que é a escritura do arrebatamento. E vamos ver com calma o que é que Paulo vai dizer aí. Nós já conhecemos esta escritura, vamos passar com alguma velocidade. Bem, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 13. Amém? Estamos juntos? Diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que já foram para o cemitério. Amém? Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos ou impediremos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, esta mensagem, a voz de arcanjo, a voz que traz essa ressurreição dos santos, e a trombeta de Deus, o encontro nos ares. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. E o profeta diz, nós vamos vê-los, nós vamos ver os santos, e vamos saber que o rapto está à porta. É encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Ideias a reter daqui. O que nós já sabemos, a ordem do arrebatamento. O que nós já sabemos, que o arrebatamento, por causa desse alarido, já está a acontecer.
alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. O profeta veio dizer, não é bum, 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 os três. Não, o alarido já está aí. Amém? O alarido já está aí, o rapto já está a acontecer. Porquê? Por causa desta abertura dos selos, que trouxe estes mistérios revelados, que nos mostrou isto. E, para além disso, ficamos a reter que a ressurreição de Cristo foi a única forma de salvar aqueles do Antigo Testamento que estavam lá debaixo do sangue de bodes e de cabras, amém? Que estavam lá debaixo desses sacrifícios naturais. Cristo ressuscitou para os salvar e também para nos salvar a nós. Porque nós agora, não como eles, mas nós agora já temos a promessa. Amém? Vamos agora a 1 Coríntios capítulo 15. Vamos começar no versículo 20. Primeira Coríntios capítulo 15. Vamos começar no 20. Amém? Estamos juntos? Amém. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Foi o primeiro a ressuscitar e trouxe os outros consigo. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, nascem na carne, assim também todos serão vivificados em Cristo, quando nascem do Espírito. Mas cada um por sua ordem. Cristo em primeiro, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda, aquela primeira ressurreição. Amém? Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, com a ressurreição geral. Amém? Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que é que batizam em nome de Cristo, então, se Cristo não ressuscitasse? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Porque estamos nós também a toda a hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combatia em Éfeso contra as bestas, os poderes, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. A semente tem que cair à terra para ser vivificada. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão. Amém? Nós não semeamos uma árvore, semeamos a semente da árvore. Mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer e a cada semente o seu próprio corpo. É Deus que dá o corpo. É Deus que permite o crescimento. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes e outra a das aves. Como em Gênesis. Façamos
Faça-se os peixes, faça-se as aves, faça-se os répteis, façamos o homem. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a da lua e outra das estrelas, porque uma estrela tem mais brilho do que outra. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em imortalidade, incorrupção. Amém? O corpo nasce com morte e ressuscitará em imortalidade. 43. Semeia-se em ignomínia, em maldade, em concupiscência, em pecado, ressuscitará em glória. Glorificado. Amém? Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Mas veja que Paulo já falou dos corpos celestiais. As teofanias já estavam ali atrás. Ele está a falar agora da ressurreição. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Um tem 5 sentidos terrestres, outro tem 5 sentidos espirituais. 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Depois, o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. Qual o celestial, tais também os celestiais. Como Adão, nós somos aqui. Como Cristo, nós seremos lá. Amém? Amém? Estamos a falar de corpo. Okay? E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim como somos como Adão, assim traremos também a imagem do celestial. Assim seremos como Cristo. Veja Cristo depois da ressurreição, esse tipo de corpo nós teremos. Amém? E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Não têm um corpo próprio para herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a imortalidade. Amém? A incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos passaremos pela morte, mas todos seremos transformados. E os que já estão na teofania também receberão essa transformação. Amém? No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ok? Porque convém que isto que é corruptível, isto que é mortal, se revista da imortalidade, da incorruptibilidade. E que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Amém? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 5, para terminar o quadro desta manhã. 2 Coríntios, mais à frente, capítulo 5, vamos começar no versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, se o nosso corpo se desfizer, morrer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Amém? E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito.
Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé, por esses sentidos, e não pelos 5 sentidos, a vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Um pouco aquilo que falamos há pouco, de que aquela voz vai soar naquela altura. Amém? Agora, então, todos os que estão em Cristo têm a promessa de passar do terrestre para o celestial. Todos os que estão em Cristo, seja mais cedo, mais tarde, passarão do terrestre para o celestial. Uns, porque a promessa já diz que se este corpo se desfizer, já temos um preparado. Outros, porque estarão para a vinda do Senhor. Amém? E esse é o processo, então, da ressurreição. E o profeta disse, portanto, aqueles que morrem primeiro não têm promessa menor. Porquê? Porque o profeta disse, quando passou para lá da cortina do templo, ele disse, eu não queria voltar. Eu não queria voltar. Amém? Então, aqueles que morrem primeiro também não serão menos privilegiados do que os que ficarem para o arrebatamento. Acontece é que Deus tem um tempo determinado e quando esse dia a hora chegar, então a ordem da ressurreição dita que esses que estão mortos em Cristo vêm então como na sua primeira vinda e recebem o seu galardão e recebem a glória. E nós então, os que estivermos vivos, então teremos também um privilégio, que é não passarmos pela morte, não entristecermos nenhum dos que estão à nossa volta e assumimos a glória. Amém? Vamos ficar por aqui nesta manhã. Vamos ficar de pé. Ainda tinha mais algumas coisas, mas penso que o essencial ficou. Penso que o essencial ficou. Ideias que podemos reter, que se calhar ainda não nos tínhamos dado conta, é que estes mistérios também estavam escondidos nos selos. Eu lembro-me antes, quando era mais novo, li estas escrituras e não conseguia captar o que estava ali escrito. O incorruptível, corruptível, mortal, imortal, e era uma confusão aquilo. E não conseguia ligar as coisas. Não é? Mas depois que os selos são abertos e nos são revelados, há um entendimento, há uma abertura da palavra em que nós conseguimos ligar as coisas, em que nós lembramos, esta incorruptibilidade tem a ver com Adão, esta glória tem a ver com a glória que Cristo, as primícias, já teve na sua primeira vinda. E nós começamos a ligar as coisas. Amém? Começamos a ver a abertura da palavra ligando Gênesis a Apocalipse. Amém? Depois em Apocalipse tem lá os santos e depois tem as virgens nécias e tem Israel e depois tem a segunda ressurreição, que é a ressurreição geral para o julgamento. E nós vemos tudo isso a encaixar com a Escritura. Nós hoje falamos da primeira ressurreição, aquela que nos interessa. Nós hoje falamos da ressurreição dos santos de Cristo. Amém? Para a vida eterna. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós damos agora graças pela tua presença nesta manhã, por tu teres estado aqui, Pai, a falar connosco, nós queremos, e por mais uma vez nos darmos conta do que esta mensagem, do privilégio que é conhecer a mensagem e ver, Senhor, aquilo que tu revelaste pelo teu profeta, aquilo que estava escondido,
e que agora está aqui livre, Senhor, aos nossos olhos, sem impedimentos dos credos, das superstições, das doutrinas dos homens. Tudo isso ficou para trás, Pai, porque Tu, Senhor, trouxeste uma mensagem de libertação para sairmos dessas coisas, amém? Senhor, é nosso privilégio, Senhor, nós termos, Senhor, estes momentos em que podemos refletir sobre a Tua Palavra, Pai. E vemos, Senhor, que Tu estás aqui a abrir os olhos, a abrir os corações, Pai, para a revelação, Senhor, que está contida na Escritura, Pai. Senhor, agradecemos por podermos ver estes fundamentos, estes princípios na mensagem e consegui-los aplicar à Escritura e não vermos que realmente foi que o profeta não veio mudar nada, não veio trazer nada que não estivesse aqui já, Senhor. Nós vemos a Bíblia aberta, Senhor, para nós. Nós vemos, nenhum destes conceitos é algo inventado, é algo fora, acrescentado. Não, Senhor, nós vemos tudo isto, Senhor, aqui colocado na Escritura e estava escondido. Mas Tu abriste os nossos olhos, Pai. Senhor, também damos-te graças, Pai, por sabermos que um dia os nossos olhos se vão abrir para o sobrenatural. E nós, com a nossa carne, veremos o Cristo. Não é esta carne, não é esta corrupção em que vivemos a cada dia, mas é um corpo, um tabernáculo que Tu preparaste para nós e que nós, já aqui, Senhor, já hoje desejávamos estar lá, Senhor. Mas sabemos que temos uma missão, sabemos que temos, Pai, algo para cumprir ainda. E, Senhor, damos graças, Pai, por Tu tirares, Senhor, todo este país, todo este mundo vive a temer a morte, Senhor. Todas as organizações, todas as congregações, todas as denominações têm a morte como algo difícil, como algo sombrio. Senhor, damos-te graças, Pai, por Tu nos tirares esse peso de cima, Pai. Esse peso em que este país habita, Senhor, não é um fardo que esteja sobre nós, Pai. Não é um fardo que esteja sobre os Teus filhos e as Tuas filhas, Pai. Só por isso, Pai, a nossa graça é incontável, Senhor. E agradecemos-te, Pai, por nos tirares de todo esse panorama das relíquias e desse espiritismo que graça aí neste país e neste mundo, Senhor, e por nos teres trazido à luz, à verdade, à boa vontade entre os homens. Esta é a verdadeira boa vontade entre os homens, é sabermos que Tu tens algo mais para nos dar, Senhor, e que esta vida é apenas para dar testemunho de que mesmo nesta carne e nesta tentação, Senhor, Tu nos uniste a Ti. Tu nos uniste a Ti como noiva e nós já vivemos acima destas águas, acima desta tribulação, Pai. Amém. Senhor, oramos, Pai, para que abençoes o resto do serviço, enquanto vamos continuar a louvar e a orar nesta manhã. É o nosso pedido agora. Em nome de Jesus Cristo oramos, Pai. Amém. Vamos cantar Caminharei este caminho.